jornalista, você escreveu sobre música uma época, né? Escrevi sobre música, sobre arte, na verdade. Eu tinha uma coluna, essa coluna chamava-se Sombra Boa, foi publicada durante 1 ano e meio na Folha do Povo. Ela era dominical, eu dividi ela com outro jornalista, com Alexandre Maciel, ele assinava comigo a coluna. E durante um tempo ela saiu na Folha do Povo, depois a gente passou a divulgá-la somente pela internet. Era por uma lista de e-mails, as pessoas recebiam. E foi uma experiência de contato. A coluna me abriu várias portas no meio musical e de outras áreas da arte também aqui em Mato Grosso do Sul. Foi um período muito legal que eu aprendi muito. Falava sobre aquilo que eu gostava, exercitava, né, o viés de jornalista ali e de apreciador e consumidor de cultura. Aprendi muito nesse período. Muito mesmo. Contou muito a história do rock também? Passamos do blues, gêneros, né? Porque a gente fazia um pouco do jornalismo literário, do jornalismo gonzo, que era de você ir contar a sua experiência naquele momento. Então a gente fez muito isso, de assistir, ver filmes, ver peças de teatro, ver shows e relatar a experiência na coluna. A gente escrevia. Eu e o Alexandre tínhamos essa experiência. O que é bem interessante, porque quando você se coloca num papel de crítico, você corre alguns riscos, exato, né? De incorrer em algumas... Ficava daquela estigma do crítico musical ainda ser mas essa coisa, né, de afetiva é interessante, porque é a sua impressão, todo mundo carrega, era, né, sincero, porque essa coisa, né, era escrachado, isso não, são as nossas impressões a respeito daquilo que a gente está vendo. Cheguei até a criticar o teu CD. É verdade. Que é o lance tipo, uma coisa impessoal. Eu lembro exato. Está marcado, né? Ele não sabe da missa passada. Né? E se você falou de história, assim, o Fralda é um cara que era tecladista da minha banda e tinha o estúdio Megafone na época, junto com o Martinelli, Eduardo Malhari. Não, Malhari. E eles que foi baixista do Vaticano 69. Da primeira formação. Da primeira formação. E eles isso foi em 2000 e... esqueci a data agora, mas eles fizeram um projeto chamado Bonus Track, que na verdade o Guga, do Filho dos Livros, também campou, o Guilherme Cruz também campou, que eram 12 bandas que se juntaram para fazer um CD coletânea daqui Foi em 2002. 2002, né? 2002. Então, assim, isso daí é uma coisa que marcou também a época, porque foi assim, a primeira vez que juntou uma turma para fazer um registro de banda de rock para fazer um registro. Cada um pegava, contribuiu com X de valor para fazer essa prensagem. Né? Foram cotas. Foram 1000 CDs, se não me engano, na época. E o legal é que assim, a iniciativa ela acabou sendo interconectada com na época, não sei se posso falar, mas assim, a Uniderp ela fez a gravação, né? O governo do estado entrou com o Teatro Araci Balabarian. Então, durante um mês, todas as terças, teriam 2 shows das bandas que participaram, né? E esses foram 6 shows, assim, lotados, assim, uma terça-feira, né? E geralmente durante a semana, início da semana, é pior ainda para você levar alguém nos lugares, né? E assim, todos os dias foram lotados, né? Então, assim, a gente começou a ver que realmente carecia também da gente se movimentar um pouco para fazer as coisas, né? Não esperar... não ficar só esperando, né, as iniciativas. Gosto da pureza que me encontrei. É aquele olhar banal. Queria muito mais que isso, tudo que eu não precisasse e me fizesse mal. A dor que me faz
Agora, o rock e blues tem um público específico, né? É o que você falou, era uma terça-feira. Nós sempre teve esse tava lá, público, sim. sempre, até quando abriam esses espaços que eram efêmeros, assim, temporais, você sempre via as mesmas pessoas, você encontrava sempre as mesmas pessoas nesses lugares, né? Porque eram os... É o público, era né? o público, Quem gosta e eram os daquilo. resistentes, né? Que não queriam se render isso daí, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, estava fervilhando essa coisa dos bailões, né? Você tinha as bandas de baile, essa coisa toda ainda do chamamé, que estava pegando mesmo. Isso começou mais ou menos nessa época. E o rock estava mesmo perdendo, né? Assim, perdendo mesmo. E era nesses guetos aí que você encontrava. Mas são públicos bem diferentes, né? E são bem diferentes. E é aquilo que você falou, o rock tem um público fiel, entendeu? É fiel. Então, assim, tem uma nova geração que vem, tem estilos, né? Tem pessoal do punk rock, pessoal do hard, enfim, tem estilos diferentes, mas tem um público fiel, né? Márcio, e o Rockefeller? Como é que é? Você não é a primeira, não foi da primeira formação da banda? A Rockefeller, eu sou um dos fundadores. Ah, você é um dos fundadores. A Rockefeller, ela nasceu de um show que a Meda Rock teria que fazer. Né? Você chegou a comentar isso. E aí não deu para eles fazerem, não deu para entrar como nome Meda Rock. Então aí surgiu a Rockefeller, o Rodrigo Tosetti, que é do banda, foi o primeiro vocalista, né? E você é o primeiro guitarrista. O único que teve, né? Primeiro e único. Que tem. Na verdade, sim, eu acho que eu e o baixista somos os dois, o Luiz Henrique Fagundes, que era baixista do Meda Rock também. Porque quando meu irmão foi do Meda Rock, quando ele saiu, o batera virou baixista, né? E aí entrou um outro baterista. E a Rockefeller, assim, ela entrou com a proposta simplesmente para tocar coisas que ninguém tocava. Era tocar Rush, era tentar tirar alguma coisa de Yes, era para tentar tocar... tudo tentar mesmo, né? Porque são coisas bem complicadas. Na época era assim, e aí tocava, e aí era uma banda nova que estava surgindo também, que era Dream Theater, que assim, que todo mundo via e, pô, quem que vai tocar? Falava, vamos tocar, vamos ver como é que vai ser. E ela surgiu com essa ideia de ser uma banda realmente de rock progressivo, né? Ela tocava um pouco de rock setentista, mas assim, sempre com uma veia mais progressiva. Então a gente sempre falava que nós éramos uma das únicas bandas de rock progressivo do estado. O Vaticano, ele tinha umas músicas progressivas, até porque o TZL gosta muito de Pink Floyd, e tem umas letras meio viajadão, tem até muita coisa que até né? nem Agora, foi assim, gravada, mas chegou a ser E ela montada. nasceu assim, tipo, para fazer bagunça, né? E tinha algumas coisas nossas, mas a gente não tocava nos shows, assim. Gostava de tocar as músicas que a gente queria tocar. E aí o Rodrigo saiu, foi pro bando do Velho Jack, virou vocalista do bando do Velho Jack, quando o Batata foi assassinado, né? Aí teve toda aquela situação, se a banda continuava ou não, chamaram o Rodrigo. E a gente chamou um carinha, que era um daqueles meninos que ficava assistindo a banda do Meda Rock. A história se repetindo. E aí chamou o Paulinho, que ele era Paulinho porque ele era o menor da turma. Hoje ele é o Paulão, porque ele é enorme, né? Não que ele era menor, porque ele era mais novo, porque ele sempre foi grande. E aí, assim, a banda se tornou, assim, como a banda que tocava as músicas que ninguém tocava. Então, assim, tocava Rush e continuou. Foi continuando. O Zé saiu da banda durante um tempo, aí entrou o Kundera. Foi quando a gente falou assim, vamos fazer umas músicas nossas. Aí foi quando entrou para o bonus track. Aí entramos no projeto do Som da Concha, para gravar, para tocar. Aí fizemos mais músicas para tocar lá, né? Até eu lembro assim, quando chamaram a gente, falaram assim, olha, que já tinha fama que a gente gostava de tocar músicas longas, né? As músicas tinham 12, 13 minutos cada música. Aí eu lembro que o pessoal da organização veio e falou assim, vocês têm que ver como que vocês vão fazer o set de vocês, porque senão vocês vão tocar só 2, 3 músicas, né? Então, assim, a gente tentou adequar direito, porque o show era de 45 minutos, então vamos tocar 45 minutos, vamos tocar umas 4 músicas, então, né, já pensou? Então, assim, e paralela à Rockefeller, durante um período que eu sei que a gente também não fazia muito, gostava de ficar tocando todo final de semana, ou não era aquela banda que ficava assim, vamos viver, né? Não, cada um tinha seus afazeres. O pessoal do Tabaco Zip me chamou para tocar com eles, né? Que era uma banda já que estava no meio underground, já fazia um pouco mais de sucesso, tinha gravado um CD, né?
E aí me chamou e falaram assim, vocês não têm um batera para tocar? Porque eu preciso de um baterista. E aí eu chamei o Cambará, o Emerson Cambará. Que o meu irmão não contou, esqueceu de contar nesse meio inteirinho, porque ele também fez parte do Sons e Sóbrios. Verdade. Né? Isso, mas Então, isso foi de 90. Você chegou a gravar o Som do Mato com Sons e Sóbrios? Porque a gente Não gravou. gravei Não. Som do Mato com Sons e Mas a Sóbrios, gente mas tem toquei eles no 2 edições de temporadas populares com Sons e Sóbrios. Porque os irmãos Arimura são muito amigos nossos, assim, e eu conheço o Edson e o Eduardo desde pequeno, assim, desde que a gente estudou junto e tal. Então, assim, e o Cambará foi também batera deles. E aí a banda tinha meio que encerrado um pouco as atividades, eu chamei ele para entrar no Tabacos. E o Tabacos também entrou no bonus track, né? Foi assim, fazia parte daquelas bandas que se reuniram para fazer. E com o Tabacos eu viajei muito mais, assim, o Tabacos era uma banda que tocava muito mais, a gente chegou a tocar em vários... Que repertório que vocês tocavam? Tocava rock dos anos 70 e com o diferencial que era uma menina cantando, né? Que é a Larissa. Então, pegava Janis Joplin, né? E além de 70, se pegava Janis Joplin, pegava algumas coisas de AC/DC mais antigo. Não tocava Stones porque, assim, eu sou um dos poucos roqueiros que não gosta de Rolling Stones, entendeu? Então, assim, o pessoal queria me matar na banda, porque eles tinham um repertório enorme de Rolling Stones. Eu falava assim, cara, eu não gosto de Rolling Stones, eu não vou tocar Rolling Stones. Vocês tiveram que mudar o repertório por minha causa. E começamos a tocar muito a Alanis Morissette, porque ela é fã incondicional da menina, né? E assim, a gente gostava, e então começamos a tocou em Dourados, tocou em Cacilândia, em moto show, aquelas encontros de motos, né? Fui para O legal do Tabacos é que era uma banda, assim, como tinha uma vocalista feminina, né? Era uma presença feminina ali, era uma banda interessante dessa época, porque eles tinham uma preocupação muito grande com o visual. Uma preocupação muito grande com o visual, de se mostrar como banda de rock toda mesmo, produzida, de né? produção, da vestimenta, até da maquiagem e do seu posicionamento no palco. Né? Outras bandas que a gente passou, não, né? Era um monte de brucutu tocando ali. Até que não tinha menor cuidado ou menor preocupação com isso. Mas com o Tabacos a gente começou a ver isso daí em outras bandas também. Mas o Tabacos era um pouquinho mais simbólico, isso porque acho que a Larissa também tinha essa vaidade feminina mesmo, de chegar e se mostrar ali como artista mesmo. Não, e ela era legal. super bonita, então assim, a gente, o namorado da época era o baixista, que hoje é o esposo dela. Então, assim, a gente não se produzia assim como ela, mas pelo menos, vamos ficar também feio do lado do menino. Exatamente, não vão ficar atrás. Puxava isso, era uma coisa legal da banda. E era legal disso, porque a banda, ela tocava muito. Então, foi uma época que eu rodei muito pelo estado tocando com a banda, né? E aí a banda acabou, ela foi para o Canadá, foi estudar um tempo lá. Logo Vocês depois chegaram a gravar alguma coisa? Eu Fora gravei Monos? com eles o bonus track. Aham. Agora, eles tinham gravado, antes de eu entrar, um CD deles mesmo. Um Que CD legal. que rodou bastante, assim. E depois dessa banda, assim, eu voltei com o Rockefeller e faz uns 4 anos, 5 anos já que eu toco na Pulse, que é uma banda tributo ao Pink Floyd, né? Que assim, que eu sempre fui fidado em David Gilmour, né? E aí, assim... Então, assim, a gente, quando me chamaram, eu conhecia a banda já, mas assim, nunca tinha pensado que ia tocar numa tributo a uma banda só, né?
Olha, eu ficaria aqui horas e horas conversando. Tem 50 histórias para contar. Pois é, a ainda gente mais. tem muita história para contar, mas olha, valeu demais essa contribuição de vocês, né? Esse papo gostoso. A gente conhecer um pouco mais da história das bandas, né? Os bastidores das bandas. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você pela mesmo. participação. Obrigadão pelo convite. Foi um prazer. Eu também agradeço. Bastante. Que legal. Pois é, eu conversei hoje com os irmãos Armoa, Marcelo e Márcio Armoa, falando um pouquinho da história do rock e do blues aqui no estado. O Arquivo Musical de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Why am I telling